Bom, pessoal, como eu prometi a vocês, vamos recapitular aqui o citoesqueleto para chegar lá no finalzinho e terminar a parte de microtúbulos. Então, o citoesqueleto é essa rede tridimensional distribuída por todo o citoplasma. Funções de movimento celular, suporte e resistência celular, fagocitose, citocinese, aderência célula-célula ou célula matriz extracelular e alterações de formato da célula. O citoesqueleto ele é basicamente composto por três componentes: os microfilamentos, que são os mais finos, os filamentos intermediários, que têm um diâmetro intermediário, e os microtúbulos, que são os mais espessos. Os microfilamentos são compostos pelos filamentos de actina. E aí, esses filamentos de actina, eles, ao se associar com outras moléculas, eles podem formar feixes contráteis, a rede semelhante a géis e feixes paralelos. Quando eles se associam a miosina, os feixes de actina formam os feixes contráteis. Esses feixes contráteis participam da endocitose e exocitose, de projeção da membrana e de migração celular, tá? Lembrando que esses feixes contráteis, né, eles funcionam pelo mecanismo de polimerização e despolimerização. Então, eles se despolimerizam numa extremidade e se repolimerizam na outra. Dessa forma, eles podem se estender, como acontece aqui, ó, no macrófago, tá vendo? Para ele estender os seus prolongamentos, esse processo está acontecendo. Tem uma síndrome que é provocada por uma mutação, né, no gene que codifica a proteína responsável pela exatamente repolimerização, né, para que os feixes possam se esticar e com isso produzir lá o prolongamento, né, da célula. Então, as pessoas com essa síndrome têm uma disfunção plaquetária e também células fagocíticas ineficientes. A rede semelhante a géis ocorre quando o filamento de actina se associa a uma proteína chamada filamina. Essa rede se localiza no córtex celular e fornece rigidez à célula. Os feixes paralelos é quando o filamento de actina se associa a fimbrina e vilina, e aí são importantes para a formação de prolongamentos, né, projeções permanentes, né, diferente daquela lá dos feixes contráteis, que formam projeções que não são permanentes, né, estica e encolhe, polimeriza e despolimeriza. Aqui não, aqui os feixes paralelos estão presentes em projeções permanentes, como que a gente acabou de ver aí na nossa aula, né, microvilos e estereovilos. Os filamentos intermediários, né? Então, eles têm funções de suporte estrutural, forma, né, essa rede tridimensional mutável, né, com variação de forma, ancoram o núcleo, né, dentro da célula,
conectam a membrana ao citoesqueleto. Foi o que a gente viu ali nas junções de adesão, né? Sempre tem ali a participação do citoesqueleto e formam a trama terminal, que é o que a gente observa nas microvilosidades. Então, aquela trama terminal, né, é de filamentos intermediários para dar suporte aqui às vilosidades. Existem tipos de filamentos intermediários. Então, tem filamento intermediário de citoqueratina, que é específico de célula epitelial e participa lá da formação do desmossomo, que a gente viu na aula. E tem outros tipos de filamentos intermediários, como os de desmina, vimentina, tá? E aí, alguns desses são específicos para determinados tipos celulares e acabam sendo usados aí como padrão, né, diagnóstico para diferenciação de células. Tá? É o caso da vimentina, que é muito utilizada como marcador para célula muscular lisa, né? E aí a presença dessas células musculares em áreas que não tem músculo pode estar relacionado aí com a presença de tumores. E os microtúbulos? Os microtúbulos, eles são formados por 13 filamentos paralelos de uma proteína chamada tubulina. Então, a gente olha aqui, ó, cada linhazinha dessa aqui é um filamento. Então, são 13 filamentos paralelos de tubulina. Tubulina alfa e tubulina beta, que vão se intercalando no filamento. Tubulina beta, tubulina alfa, tubulina beta, tubulina alfa. Então, formam aqui um filamento de tubulinas. 13 filamentos paralelos formam um microtúbulo. Os microtúbulos dão rigidez e manutenção da forma da célula, regulam movimentos intracelulares de organelas e vesículas, formam compartimentos celulares e dão capacidade de movimento aos cílios que a gente viu hoje, que são aquelas projeções, né, especializações de membrana, e a flagelos, além de formar os centríolos. E participam da divisão celular. Quando os microtúbulos se associam a essas duas proteínas aqui, ó, a dineína e a quinesina, eles realizam essas funções. Movimento de organelas. Então, para deslocar uma organela de um ponto para outro da célula, essa organela ela meio que vai deslizar sobre os microtúbulos. Está vendo aqui, ó, o lisossomo, a mitocôndria, conectadas aqui às dineínas. A dineína vai deslizando sobre o microtúbulo para deslocar essa proteína, essa organela, tá? Então, essas duas proteínas auxiliam na translocação de organelas e também, ó, na movimentação de vesículas, ok? O centríolo, né, é uma estrutura formada por 9 trincas de microtúbulos, ok? Então, cada estrutura dessa aqui é um microtúbulo. Então, aqui a gente tem uma trinca de microtúbulos
9 trincas de microtúbulos formam um centríolo, né? Os centríolos, eles vão formar o centrosoma, que é a região ali aonde vai se formar o fuso mitótico para que ocorra a divisão celular, ok? E os centríolos também formam, né, orientam a formação dos cílios e dos flagelos, tá? Aqui a gente tem exatamente a imagem, né, do centríolo formando aqui o fuso, né, mitótico no momento da mitose. Alguns agentes químicos podem desestabilizar os microtúbulos, né, fazer com que as moléculas de tubulina se desconectem, com isso prejudicando o movimento do cílio, por exemplo, né, o movimento do flagelo, tá? Um desses agentes é a colchicina, um medicamento muito utilizado no combate aí à gota, né, que é uma doença provocada por altas concentrações de ácido úrico, tá? Então, a colcemida, vinscritina e a vinblastina. Todos esses são agentes desestabilizadores conhecidos, né, que provocam a desestruturação do microtúbulo. E aí a gente teria uma pausa para o café, né, se a aula tivesse sido na corriqueira. Então, galera, espero que essa parte de citoesqueleto fique clara aí para vocês, tá?